Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem um oferecimento da Pfizer. Olá, eu sou a Cláudia Lorenzato, hematologista do Hemepar, que é o Hemocentro do Paraná. Estou aqui com a minha amiga Ieda Pinto, que é hematologista do Hemocentro do Pará, o Hemopa. Estamos fazendo mais um episódio do Hemoplay Podcast e vamos conversar sobre as dificuldades de diagnóstico e acompanhamento laboratorial dos pacientes com hemofilia. Ieda, como é que os pacientes chegam para ti? Bom, eu moro num estado gigantesco, né, maior do que muitos países. Então, o acesso nem sempre é muito fácil. Uma região muito grande, muito cheia de rios. E o diagnóstico da hemofilia, nós só temos o laboratório no Hemocentro Coordenador em Belém. Então, para nós fazermos o diagnóstico, o primeiro atendimento, o paciente precisa ir até o Hemocentro, ele tem que ir até Belém. Isso traz, com certeza, alguns problemas, porque tem paciente que mora a 800 quilômetros, 3 dias de barco. Então, isso atrapalha um pouco, mas não impede que a gente faça. Eu acho que quando a gente tem vontade de fazer, né, Cláudia, nós conseguimos contornar os obstáculos. E para você, como é que é lá no Paraná? No Paraná, nós somos um estado bem menor do que o teu, que o Pará. E nós somos divididos em 8 locais, no Hemocentro Coordenador e nos hemocentros regionais, onde tem hematologista. Então, os pacientes são encaminhados a esses hemocentros e, algumas vezes, eles precisam ser encaminhados a Curitiba pela dificuldade de laboratório também. A gente tem laboratório em Curitiba, em Londrina e em Maringá para fazer o diagnóstico. Então, muitas vezes, para dosar o fator 8, para dosar a von Willebrand, se não tem como mandar a amostra congelada em gelo seco, o paciente tem que vir, né? A gente recebe muito paciente encaminhado da cirurgia pediátrica, de pediatra, porque observou que a criança está tendo muito hematoma, situações assim, e os adultos, inacreditavelmente, porque não sabiam, deixaram passar pequenos sangramentos e às vezes vão fazer uma cirurgia, apresentam um sangramento abundante, e aí os colegas acabam encaminhando. No Pará, apesar de nós termos mais 3 hemocentros regionais, mas só quem tem um laboratório de hemostasia é o Hemocentro Coordenador, porque nós temos dificuldade de montar um laboratório de hemostasia nessas regiões, porque é caro, né? O laboratório de hemostasia é um laboratório caro. Então, para você conseguir colocar o equipamento, comprar os insumos por um número reduzido de exames, realmente o Hemocentro não consegue. Então, por isso que o laboratório ficou concentrado em Belém. Então, o paciente ele vai, até se dirige para os hemocentros regionais ou para os hemonúcleos, mas para fazer o diagnóstico realmente precisa vir a Belém. E tem um detalhe, nós recebemos também pacientes de outros estados da região norte, porque o Pará e o Amazonas, eles têm hemocentros muito bem estruturados, com um laboratório muito bom de hemostasia, mas nem todos os estados da região norte têm esse laboratório. Então, nós acabamos, tanto o Amazonas como o Pará, acaba sendo referência para diagnóstico para outros estados também. Eles mandam o paciente para o nosso hemocentro, para que nós possamos realizar os exames, dar o diagnóstico, e aí eles voltam para fazer o acompanhamento e o tratamento no seu hemocentro de origem. Em alguma situação eles chegam a mandar a amostra em gelo seco ou tem muita dificuldade disso lá? Olha, no interior do Pará a gente não consegue, nos regionais, gelo seco, por incrível que pareça, não consegue. E nos outros hemocentros, é uma logística complicada, realmente, para ele conseguir encaminhar essa amostra. Às vezes, é mais fácil ele mandar o paciente do que ele mandar a amostra. Então, eles acabam fazendo isso, manda o paciente. Porque o paciente a gente consegue o TFD, né? Exatamente. Ieda, tu dissesse que tu é referência, junto com o Amazonas, para os estados da volta. Mas como que vocês lidam com a situação de quantidade de reagente, já que o Ministério da Saúde não provê reagente, né? Tem que ser um custo do Estado. Acaba sendo um custo para o Estado, realmente. Por isso que nós não fazemos realmente uma propaganda, né, como hemocentro de referência, para dar diagnóstico, para o apoio diagnóstico para esses outros estados. Porque nem sempre a gente vai ter insumo suficiente, né? Nós
a aquisição do Hemocentro é para a população do Pará. Então, a gente faz, mas não fica tanto aquela coisa rotineira já estabelecida, que seria o ideal, né? Aliás, o ideal seria que todo mundo pudesse ter um laboratório de hemostasia, um laboratório de referência. Mas, como não pode, seria muito bom se o Ministério pudesse dar esse apoio, né, não sei, encaminhamento de reativos, de reagentes, para que nós realmente pudéssemos estar formalmente como um laboratório de apoio. Eu acho que isso seria o ideal. Tu estava falando e eu estava aqui pensando, os pacientes chegam para ti, quem encaminha é o pediatra, como que é? Tem dificuldade desse encaminhamento? Qual é a rotina de vocês? Bom, geralmente, as crianças, a maioria vem do pediatra ou dos cirurgiões pediátricos, né? Como a gente. Criança faz, né, de vez em quando tem que fazer cirurgia, amendalectomia, adenoide, e aí quando faz o coagulograma, acaba descobrindo um exame alterado, e aí ou o cirurgião ou o pediatra nos encaminha. Normalmente, a rotina é que ele venha encaminhado pelo departamento de regulação, é a rotina. Mas, por exemplo, se a criança já está com algum sangramento, aí nós atendemos essa demanda, né, digamos, espontânea, diretamente no Hemocentro, porque também nós não vamos deixar uma criança sangrando ou um paciente sangrando, esperar que a regulação agende uma consulta. Então, nós fazemos isso. Dos outros Hemocentros de outros estados, normalmente eles entram em contato por telefone, falam dessa necessidade, que vão encaminhar o paciente via TFD. Então, eles geralmente entram em contato primeiro para fazer o encaminhamento do paciente. E no caso do inibidor, como é que é para vocês o acompanhamento do paciente com inibidor? Bom, a princípio, quando a criança começa a profilaxia primária, a gente faz a pesquisa a cada 10 dias de exposição. Isso já pode ser feito nos hemocentros regionais ou nos hemonúcleos, e eles mandam a amostra junto com a sorologia do sangue do pessoal da doação, né, do pessoal da hemoterapia. Então, a gente não tem dificuldade, e assim a gente faz o acompanhamento. Quando faz o diagnóstico de inibidor, dependendo do local, ele vai para o hemocentro regional mais próximo, começa a imunotolerância, e aí também a amostra vem para Curitiba, ou vai para Londrina, ou para Maringá, e dessa forma a gente consegue fazer o acompanhamento de forma adequada. Mas eu sei que em muitos lugares não é assim, que tem dificuldade, que o paciente precisa ir, né? O nosso também, porque nós temos também essa logística que os hemocentros regionais, os hemonúcleos, eles encaminham as amostras da sorologia, né? Para o hemocentro coordenador fazer toda a parte sorológica da doação de sangue. Né? Exato. Então, como nós já temos essa logística de encaminhamento de amostra, e para fazer inibidor não precisa estar congelado, então facilita bastante. Então, nós conseguimos também fazer o inibidor. Agora, o tratamento aí já muda um pouquinho, porque como o paciente, por exemplo, ele está no município mais distante, tem um hemocentro regional um pouco mais perto, mas às vezes o município prefere uma logística de mandar diretamente para Belém, porque ele já tem um transporte, ele já tem aquela logística estabelecida. Então, o paciente entra naquele esquema de vir com os demais pacientes que vão fazer outros tipos de tratamento, muitas vezes o pessoal da oncologia. Então, esse paciente, para o município, é mais fácil encaminhar para Belém do que encaminhar para um hemocentro regional. Isso acontece com a gente, com os pacientes da fronteira Paraná e Santa Catarina, que o acesso a Curitiba é mais fácil do que ir para Florianópolis. Então, a gente atende muitos pacientes daquela região em Curitiba, e a gente muito mais fácil. E a gente acaba, por exemplo, nesse mesmo sentido, nós atendemos alguns pacientes do Maranhão, que é mais fácil eles virem para o Pará, para Belém, do que ir para São Luís. Então, coisas de Brasil, né, um país continental, e na nossa região, então, que é uma região gigantesca, tem muitas diferenças. Mas acaba sendo que nós conseguimos resolver, não é?
Eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar aqui é que quando a gente quer, a gente consegue fazer. Né? Isso. Agora, se o Ministério da Saúde der uma ajudazinha, eu acho que a gente vai conseguir montar. Tem que pedir. A gente consegue, né, formalizar essa referência, que eu acho que seria mais importante, né? Seria formalizar, que aí todo mundo já saberia para onde mandar, como mandar, ficaria muito mais fácil. Com certeza. Foi um prazer. Igualmente. Pará e Paraná juntas. Juntas. Tchau. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da Pfizer.